estamos aí para a resolução de mais uma questão da prova de Química do Enem de 2015. E agora a gente vai resolver a questão 60 da prova amarela. Vamos lá. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Você tem a primeira equação, então, onde o carbonato de cálcio reage com o dióxido de carbono e a água, formando íons cálcio 2+, e íons bicarbonato. Você não tem nenhum valor para a constante de equilíbrio dessa reação. E depois você tem um conjunto de três equações químicas. A segunda delas, né, a equação número 2 aqui, é a ionização do ânion hidrogênio carbonato, que vai liberar aí o H+, e o CO3 2-, com uma constante de ionização aí de 3 vezes 10 a menos 11. A terceira equação é o produto de solubilidade do carbonato de cálcio, né, que vai formar aqui os íons Ca2+, e o íon CO3 2-, íon carbonato. E a quarta equação é a equação de ionização do dióxido de carbono em água. Quando eu coloco ele em água, ele vai formar aí o íon H+, e o íon bicarbonato, com uma constante aí de ionização de 2,5 vezes 10 a menos 7. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio na reação 1? Então, essa questão assustou muita gente, pegou muita gente desprevenido, porque ela é uma questão que envolve aí um pouco desses conceitos de equilíbrio para reações que são consecutivas, onde você vai ter que combinar equações químicas para chegar numa nova equação. Então, basicamente, você vai ter que trabalhar com as equações 2, 3 e 4, combiná-las para encontrar a expressão da constante de equilíbrio para a equação 1. Só que aqui tem um ponto que eu acredito que muita gente deve ter escorregado, que é comparar isso aqui a uma equação termoquímica. Se você lembrar lá na equação termoquímica, quando você inverte uma equação, você muda o sinal do ΔH, né? E quando você mantém, o sinal do ΔH também mantém. E se você quer encontrar o ΔH de uma reação global, você simplesmente soma tudo. Aqui não é assim. Aqui você não vai somar as expressões, os valores das constantes de equilíbrio. Você vai fazer um produto entre elas. Eu vou mostrar para vocês no slide seguinte que a gente vai ter que combinar essas equações e o resultado disso vai gerar um produto das constantes de equilíbrio de cada processo. Então, olha, eu reescrevi agora as três equações, né? Agora colocando as expressões das constantes de equilíbrio. Então, se você olhar aqui, olha, equação 1 tem no numerador aqui a concentração de H+, a de carbonato, e no denominador a concentração de hidrogênio carbonato, do bicarbonato, e aqui o valor da constante de equilíbrio. A equação número 3 também tem aqui no numerador a concentração de cálcio 2+ e de carbonato. No denominador não aparece a concentração de carbonato de cálcio, que é sólido, né? Então isso daqui na verdade é um KPS, é uma constante do produto de solubilidade do carbonato de cálcio, que é um sal que é insolúvel, é pouco solúvel em água. Depois, na equação 4, você tem aí a ionização do dióxido de carbono em água, que vai formar aí H+ e hidrogênio carbonato. Perfeito. E a quarta equação, ela tem aqui, no lado dos reagentes, carbonato de cálcio, assim como a equação 3, tem dióxido de carbono, né, assim como a equação 4, tem água, assim como a equação 4. Só que ela tem no lado dos produtos Ca2+ e hidrogênio carbonato, o que indica então que a segunda equação ali vai ter que ser invertida, porque o hidrogênio carbonato, conforme eu marquei aqui para vocês, ele aparece no lado dos produtos, né? E como eu tenho 2 mols de hidrogênio carbonato, um desses mols de hidrogênio carbonato veio da equação 2 invertida, e o outro mol veio da equação 4, que eu mantive. Agora, inverter a equação 2 tem uma implicação interessante, porque olha, na hora que você escrever a expressão da constante de equilíbrio, o denominador da expressão da primeira expressão, ele vai parar no numerador, e o numerador no denominador. Então você tem aqui o inverso da expressão, né? 1 sobre K1, que é 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Isso daí é bem legal, porque agora a gente vai trabalhar só com essa equação, a 2', a 3 e a 4. Fazendo isso então,
para encontrar a expressão de equilíbrio para a equação 1, você vai ver o seguinte, você vai fazer o produtório do inverso da equação que tinha o K1 vezes o K2 vezes o K3. Então tá aqui, olha, só transcrevi o que estava na página anterior. Isso daqui é 1 sobre K1, isso daqui era o meu K2, isso daqui era a expressão para o meu K3. Na hora que a gente então resolve isso daqui, você vê, olha, o CO3 2- não vai aparecer nesse equilíbrio, assim como ele não aparece na equação. O H+ não aparece nesse equilíbrio, nem nessa equação, então você chega numa expressão de equilíbrio que é exatamente a expressão para essa equação. Então, o que significa que se você multiplicar o inverso de K1 pelo K2 pelo K3, você vai chegar então no valor da constante de equilíbrio para essa equação. E olha lá como é que ficou então. Foi 6 vezes 2,5 dividido por 3. Separei aqui o que é número, o que é o número da parte que está na notação científica, para ficar mais fácil a conta. Então, 6 vezes 2,5 dividido por 3, o 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2,5, 5, está aqui. E a parte onde estão as notações científicas, na base 10 aqui, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7, eu repito a base, somos os expoentes, dá 10 a menos 16, dividido por 10 a menos 11, repito a base, subtrai os expoentes, 10 a menos 5. E pronto, é só ser feliz agora. Você marca lá a letra B, dá 5 vezes 10 a menos 5. Apesar de ser uma questão que dá um pouquinho de trabalho, se você viu o conteúdo, ela é bastante fácil, né? Eu acho que ela só foi um pouquinho inesperada, a galera esperava uma questão um pouco mais fácil de equilíbrio, mas não é nada impossível de ser feito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal e divulgue para todo mundo. Um abraço, aguarde que tem mais vídeo ainda.